Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Conversa com Zé Márcio, nosso encontro semanal com o economista-chefe da Genial Investimentos, José Márcio Camargo. Tudo bem, Zé? Tudo bem, Denise? Tudo ótimo. Quero agradecer já a presença do Paulo por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado, Paulo. Vamos fazer uma conversa aqui o mais informal possível. Isso aí, maravilha. Queria muito agradecer também a presença do Paulo Tenani, professor da Fundação Getúlio Vargas, que já é minha fonte há muitos anos e tinha um tempo que eu não encontrava com ele. Então, brigadão, viu, Tenani, você está aqui com a gente. É um grande prazer reencontrá-la e conversar com o professor José Márcio Camargo, né, que a gente às vezes discorda, mas sempre tem que prestar atenção no que ele está dizendo. Então, se discordar vai ser ótimo, porque aí dá aquela esquentada aqui no nosso encontro, vai ser maravilhoso. Então, vamos lá. Tenani, eu vou fazer a primeira pergunta, depois eu saio e deixo vocês dois conversando, e eu quero falar sobre inflação. Nessa sexta-feira saíram os números do IPCA de setembro, contando com esse número, que foi de 1,16%. A gente passou dos 2 dígitos, né? Os economistas falam assim, a inflação de 2 dígitos. Então, chegou a 10,25%. Em 12 meses, não chegava assim a mais de 5 anos, desde o governo Dilma, que não chegava nesse patamar. A inflação está muito espalhada, mas, claro, tem alguns itens, né, alguns produtos que subiram muito, como a gasolina, por exemplo, que subiu quase 40% em 12 meses. O Copom já começou, né, o processo de aumento de juros, como a gente já sabe, tentando conter isso aí, mas queria que você falasse o seguinte, me explicasse o seguinte, por que a gente chegou até aqui? Onde é que o Brasil errou para poder chegar à inflação nesse patamar? Tinha como ter evitado, ou é uma inflação que vem de fora, preço de petróleo, crise hídrica que vem do céu? Então, onde é que você vê a responsabilização pela inflação chegar nesse patamar? Eu acho que tem vários fatores, né? Primeiro, o Brasil é sempre surpreendente como a inflação tende a vir sempre mais do que você espera, né? Você já sabe isso, você já espera que ela venha maior e ela continua vindo maior da mesma maneira. Mas o Brasil está passando por um ajuste muito importante de preços relativos, né? Um ajuste que a gente não via desde 2002. Você teve um ajuste no câmbio, você teve um ajuste na competitividade do setor de bens transacionáveis internacionalmente, e isso já causa bastante inflação. E no Brasil se espalha também com mais facilidade. Então, o que nós estamos vendo aqui são as consequências de um ajuste de preços relativos, beneficiando o setor de bens transacionáveis internacionalmente. Isso tem a ver com a taxa de câmbio, tem a ver com o aumento dos preços de commodities lá fora, e tem a ver que o resto da economia brasileira reage muito mais a pressões inflacionárias do que a gente sempre imagina que ele vai reagir. Mas, na verdade, uma parte desses, pelo menos na minha avaliação, uma parte desse processo, o Banco Central não tem muito controle, né? Quer dizer, acho que uma preocupação que nós temos aqui é o fato de que uma parte importante da taxa de inflação está fora do controle do Banco Central. Isso significa isso não significa que o Banco Central não deve aumentar a taxa de juros. Não, pelo contrário, quer dizer, a única forma do Banco Central manter com algum controle sobre as expectativas para a inflação, numa situação em que a inflação está acelerando, é exatamente aumentando a taxa de juros, ainda que esse aumento tenha menos efeito do que se o processo inflacionário fosse menos gerado por choques exógenos. Mas, de qualquer forma, quer dizer, o que você acha? Esse IPCA que saiu aí hoje e os IGPs que têm vindo mais bem comportados nos últimos 2, 3 meses, você acha que a gente está começando a ver um início de processo de desaceleração da taxa de inflação, ou você acha que isso é um ponto fora da curva, esses processos vão continuar afetando a taxa de inflação no Brasil? Não, eu acho que eu estou mais do lado de que você tem um choque, a inflação está reagindo a esse choque de ajuste de preços relativos, e esse é um processo que passa, né? O Banco Central tem pouco controle sobre isso, ele tem que impedir que as expectativas percam a ancoragem e que o processo se alastre. Então, concordo, ele tem que subir a taxa de juros, mesmo tendo pouco controle sobre o que está acontecendo. Mais cedo ou mais tarde, dado que isso é um choque de oferta, isso tende a se dissipar, o Banco Central, obviamente, tomando cuidado para não perder o controle dos efeitos de segunda ordem. Então, eu vou estar vendo que você já começa a ter sinais de que, especialmente vindos do IGP,
que mais cedo ou mais tarde você começa a ter essa inflação desacelerando. Mas no Brasil ela sempre surpreende, né? Você tem que estar sempre atento, acho que os investidores têm que estar sempre atento, e o Banco Central também, porque a inflação, por incrível que pareça, você sempre está achando que ela vai virar e ela sempre vira um pouquinho mais tarde. Isso é verdade. Um outro ponto importante que eu acho que a gente tem, que eu acho que na nossa avaliação é muito importante, é essa questão da trajetória da desvalorização cambial. Você disse que tem uma mudança de preços relativos, realmente tem uma mudança de preços relativos, mas na sua avaliação, o que está acontecendo exatamente com a taxa de câmbio? Por que a gente está tendo, quer dizer, por que a taxa de câmbio no Brasil tem se desvalorizado mais do que na média dos países similares? Quer dizer, você acha que tem alguma coisa? Qual é a sua avaliação para esse comportamento da taxa de câmbio nesse momento? Olha, ele é surpreendente, né? A taxa de câmbio, o Brasil sofreu 3 choques cambiais nos últimos anos, né? Uma desvalorização cambial que é simplesmente extraordinária quando você vê o movimento recente da taxa de câmbio, uma moeda que está muito fraca, e a balança comercial, a conta corrente está só agora chegando no zero. Quer dizer, é impressionante a magnitude que nós tivemos que ter de desvalorização do câmbio para a conta corrente nem ir para o positivo, né? Ela deve terminar o ano próximo a zero, levemente negativa. Isso é surpreendente. Mas mesmo assim, quando você olha os fundamentos da taxa de câmbio, e sempre lembrando que é quase uma impossibilidade querer falar do futuro da taxa de câmbio, você vê um país que tem uma conta corrente zerada, que teve um movimento de menos 3% do PIB, para próximo a zero, depois de 3 desvalorizações cambiais. Uma moeda extraordinariamente fraca. Nós estamos em patamares provavelmente próximos a 2003. Você tem mais de 350 bilhões de reservas cambiais. E você tem taxas de juros que estão extraordinariamente generosas quando comparadas com o que a gente vê no resto do mundo, né? Nós estamos falando de taxas de 5 anos nos Estados Unidos reais de menos 1,5%. Estamos falando de taxas aqui no Brasil de 4,5% reais. E estamos falando de um risco Brasil ao redor de 2%. Então, nós estamos falando de fundamentos para a taxa de câmbio, seja pelo mercado de bens e conta corrente, seja pelo valor da taxa de câmbio, já extraordinariamente depreciado, seja pelo diferencial de juros muito generoso que o Brasil está pagando. Os fundamentos são bastante positivos para uma apreciação cambial. E essa apreciação está demorando para vir, né? Em parte por motivos domésticos, em parte recentemente pelo movimento do dólar no mercado global, mas é surpreendente. 2 coisas são surpreendentes. Que a apreciação ainda não chegou, e 2, que a conta corrente não está fortemente positiva depois do ajuste cambial que nós tivemos. Eu não sei qual é a tua impressão sobre isso, José Márcio. Não, quer dizer, na nossa avaliação aqui, a gente acha que concordo inteiramente com o que você falou. A única coisa que eu gostaria de acrescentar é que eu acho que o risco fiscal continua muito elevado, né? Quer dizer, eu acho que isso é um ponto que, na nossa avaliação, isso é uma coisa interessante, porque quando você olha os dados fiscais da economia brasileira em 2021, eles têm sido bem melhores do que o esperado, né? Quer dizer, você tem uma redução da relação dívida-PIB, a gente tem uma redução da relação gastos obrigatórios sobre PIB, tá certo? Nós tivemos agora superávites primários importantes aí nesses primeiros 7 meses do ano. Você teve um superávit primário de 1 bilhão e 200 milhões de reais, quando todo mundo esperava déficit, tá certo? Veio o superávit, ou seja, os dados os dados contemporâneos têm vindo relativamente positivos na questão fiscal, e apesar disso, o risco fiscal continua muito, muito elevada. Nossa avaliação é que isso tem a ver com as ameaças ao teto do gasto, certo? Quer dizer, nossa avaliação é que o que segura o risco fiscal, na verdade, é o teto do gasto. Se o teto do gasto for rompido, a nossa avaliação é que o risco fiscal vai aumentar, o que vai gerar mais desvalorização cambial. Se o teto do gasto for mantido, e eu acho que isso depende aí dos precatórios, da questão do imposto de renda, do Auxílio Brasil e etc., certo? Se essas coisas se resolverem, provavelmente o risco fiscal deve cair, porque a ameaça ao teto vai diminuir, e isso provavelmente vai gerar uma tendência à valorização cambial. Eu não sei se você concorda, você acha que isso... O que você acha dessa questão?
Não, eu acho que o lado fiscal do Brasil tem que sempre ser monitorado, né? Nós somos um Brasil que gasta 37, 38% do PIB, né? Arrecada 37, 38% do PIB. O governo já tem um tamanho extraordinário, né? Vamos lembrar que a derrama na época da Inconfidência Mineira era por causa do quinto, né? Um quinto é 20%. A gente já está no dobro disso. E o tamanho do Estado brasileiro é enorme, então qualquer monitoramento é importante e tem que tomar cuidado, senão o Brasil daqui a pouco está a nível francês de tamanho do governo, que não é algo muito saudável. Porém, eu vou concordar com você que as notícias pelo lado fiscal, elas têm vindo muito positivas, né? Apesar da sempre ameaça do Brasil sair da linha, né? As notícias na margem, elas têm vindo muito positivas. A dívida PIB caindo extraordinariamente, em parte por causa desse ajuste no preço dos relativos e a inflação que a gente está vendo, em parte por causa do crescimento mais forte também, os superávites primários. E uma coisa que me deixa muito intrigado é o fato de que, apesar de todo o risco fiscal que se fala, o risco Brasil não se move, né? O risco Brasil saiu de 1,8% para 2%. Você sempre pode falar que o risco Brasil reflete a dívida externa, mas qualquer desarranjo fiscal, a dívida externa é a primeira que vai, né? Não vai ser na dívida interna que você vai ter os primeiros problemas, né? Você vai usar todas as suas reservas para pagar, para resgatar a dívida doméstica, e vai ser a dívida externa que é sempre a primeira a ser defaltada. Então é curioso para mim que o risco Brasil ele quase não se moveu, apesar de toda a história e preocupação com o aumento do risco fiscal e os furos no teto que podem vir. É verdade. Você acha que isso se deve a quê exatamente? Quer dizer, eu acho que isso é um bom ponto, realmente. Eu também tenho prestado atenção nisso, mas eu não consegui ainda ter uma conclusão sobre de onde vem essa disparidade entre a percepção de risco fiscal que a gente tem aqui dentro e o risco Brasil lá fora, tá certo? Não sei, eu poderia dizer que a percepção de risco fiscal é algo mais dos economistas, né? Não sei se é alguma coisa mais relacionada ao mercado doméstico, mas eu também não consigo entender. Eu vou ser muito honesto, eu gostaria de ver essas duas coisas se movendo juntas, né? Aí, de repente, eu vejo o câmbio se depreciando, sempre uma história de risco fiscal que justifica essa preocupação com o câmbio, mas o risco país não se move. Talvez tenha algo que eu não esteja enxergando, e com certeza eu não estou enxergando, porque se eu tivesse, a moeda brasileira já estaria bem mais forte do que ela está agora. Exatamente. Paulo, qual é o seu cenário para a economia brasileira esse ano e no próximo? Atividade, inflação, como é que você está vendo aí essa questão da atividade? Como é que você acha que vai se comportar a economia brasileira nos próximos meses aí? Olha, normalmente eu gosto de fingir que eu sou um investidor internacional olhando onde eu vou investir, né? Aí tem um país que tem a conta corrente zerada, uma moeda, desculpa, extraordinariamente desvalorizada, né? 350 bilhões de reservas, né? Alguma coisa acima de 25% do PIB em reservas cambiais. Tem uma dívida, relação dívida-PIB, que apesar do que o mercado fala, ela é aceitável, tá? O Brasil tem uma dívida alta para países emergentes, mas muito baixa para quem está acostumado com países desenvolvidos. E dadas as recentes quedas na relação dívida-PIB que você mencionou, o Brasil está caminhando a passos largos para ter uma dívida PIB abaixo da Colômbia e talvez da do México, né? Então eu olharia esse país e falaria, olha, parece alguma coisa interessante para um investimento nos próximos anos. Eu entendo a confusão eleitoral, todo o ruído, rumores e confusão que aparece por causa disso, mas eu olharia o Brasil como um lugar... e o Brasil tem capacidade ociosa ainda, né? Tem bastante capacidade ociosa, quer dizer, um Brasil, um país onde o crescimento ele vem fácil, não é aquele crescimento baseado em reformas, aquele crescimento estrutural que a gente não consegue ter. É aquele crescimento mole que eu tenho capacidade instalada, é só usar essa capacidade instalada. Então, eu tenho um cenário bastante positivo para o Brasil a médio prazo, né? Não por méritos do Brasil, mas é uma moeda muito desvalorizada, conta corrente zerada, dívida PIB caindo, apesar dos riscos fiscais,
reservas internacionais muito elevadas e capacidade ociosa. Parece algo fácil, né? Nunca é fácil, porque depois você fala, é Brasil, tem eleição, tem risco eleitoral, sempre tem o risco de virar uma Venezuela, ele pode ser maior ou menor, mas ele é um risco que tem que ser considerado. Então, você coloca depois essas restrições, mas parece um bom momento para investir. Esse ano é um ano onde a atividade econômica surpreendeu o mercado, tá? Não deveria ter surpreendido tanto, o mercado é muito pessimista quando ele fala de crescimento, mesmo com capacidade ociosa elevada. O ano que vem a gente está vendo uma desaceleração, não é, obviamente, não sei se vai ser do tamanho que o mercado está esperando, né? Que o mercado está falando de algo abaixo de 2, o que é até surpreendente, mas o juro está subindo, o Banco Central tem que tomar esses cuidados, e as coisas devem desacelerar. Mas eu tenho um cenário muito otimista, apesar de toda a volatilidade eleitoral e das confusões que você tem a nível político, né? Quando você olha as variáveis fundamentais, elas parecem um período bastante razoável para se investir nesse país. Também eu entendo que o investidor estrangeiro gosta de investir quando está caro, né? Não quando está barato. É impressionante. Você começa a ver o câmbio bater abaixo de 2, está todo mundo entrando no Brasil. Quando o câmbio vai acima de 5, está todo mundo saindo. Mas se eu pudesse recomendar para investidores internacionais, como a gente realmente faz, para quem tiver estômago, quem tiver paciência e tiver um horizonte de médio prazo, você pode ganhar tanto no juro quanto no câmbio ao se investir em um país desse. Nós estamos com um cenário muito parecido com isso, quer dizer, a gente talvez até um pouquinho mais otimista, porque a gente concorda no curto prazo, no médio prazo, talvez um pouco mais otimista, porque nossa avaliação é que com essa trajetória da pandemia, a volta vai ser muito forte, quer dizer, se a trajetória da pandemia continuar, quer dizer, nós já tivemos uma média móvel de 7 dias de 3.500 óbitos por dia, estamos abaixo de 500, tá certo? De junho para cá. Isso tem permitido a abertura da economia, o fim da redução de medidas de isolamento social, tá certo? A volta da torcida aos estádios presencialmente, né? Quer dizer, então isso está gerando um grande crescimento no setor de serviços, no setor comércio, e se você olhar a PNAD, a aceleração da taxa de crescimento do emprego é muito impressionante. Você está acelerando fortemente o emprego, principalmente nos setores de comércio e serviços, mas em geral. Então, quer dizer, eu acho que isso vai gerar um cenário de curto prazo, nossa avaliação, bastante positivo, tá certo? Nossa previsão de crescimento é 5,4% em 2021, e com alguma desaceleração em 2022, quer dizer, você tem o risco eleitoral, você tem o aumento da taxa de juros, quer dizer, a gente está em torno de 2% de crescimento em 2022. Então, quer dizer, eu acho que esse é um ponto importante. Agora, a gente tem uma visão de longo prazo também positiva, né? Quer dizer, uma coisa que me surpreendeu muito, Paulo, foi o sucesso dos programas, dos leilões de concessão e privatização nesse ano de 2021. Né? Quer dizer, não só o governo federal, mas os governos estaduais estão tendo um grande sucesso nos leilões de privatização. Rio Grande do Sul com a C3E, Constan, o Estado de São Paulo com aeroportos, o governo federal com ferrovia, rodovia, aeroportos, os programas de saneamento, quer dizer, a mudança no marco regulatório de saneamento está gerando uma atratividade muito grande para esses investimentos. Na verdade, nossa avaliação, e aí é que eu acho que a gente está bastante otimista em relação à média do mercado, nossa avaliação é que o Brasil fez um conjunto de reformas aí microeconômicas extremamente importantes e que esse conjunto de reformas está começando a fazer efeito exatamente nesse momento. E isso está gerando um grande, quer dizer, está tornando a economia brasileira mais atraente ao capital privado de modo geral, que se a gente conseguir diminuir a volatilidade, esse capital vai vir muito fortemente. Então, a gente tem uma perspectiva aí de longo prazo provavelmente um pouco mais otimista do que a sua, mas de resto a gente está muito de acordo. Agora, eu tenho uma pergunta que eu gostaria de fazer para você, né? Quando eu olho, eu leio todos os jornais e o noticiário no fim de semana,
O que eu vejo é sempre crise fiscal, crise sanitária, crise da dívida, crise política, crise institucional, crise cambial e crise hídrica. Aí eu volto para o escritório e vejo os fundamentos muito em linha com o que você está dizendo, né? E aí eu vejo uma diferença entre o que a gente vê e ouve e se fala no mercado também, porque o mercado é muito pessimista dependendo dos agentes que você lê. Fico feliz em estar conversando com alguém do lado otimista, mas são poucos, né? Verdade. Por que esse descompasso entre o que se vê e se ouve e o que nós, pelo menos, estamos vendo nos dados? A gente não está vendo alguma coisa ou tem algo acontecendo a mais? E eu queria saber a sua opinião sobre isso daí, com a sua experiência de Brasil, porque eu quero depois contar a minha de América Latina. A minha avaliação é que eu acho que a gente está vendo algo a mais que o mercado não está vendo. Tá certo? Quer dizer, essa parte, por exemplo, das reformas microeconômicas que foram implementadas de 2016 para cá, a mudança que isso gerou nos mercados, tá certo? Eu acho que o mercado não está percebendo isso. Eu vou dar um ou dois exemplos. A reforma trabalhista. A reforma trabalhista gerou uma redução de demandas na Justiça do Trabalho a menos da metade e continua diminuindo. Ou seja, isso significa uma enorme queda no custo do trabalho na economia brasileira e um grande aumento de produtividade no longo prazo, porque você vai ter trabalhadores menos oportunistas que não querem ser demitidos, tá certo? Vão querer investir nos seus empregos. Então, acho que isso é um ponto super importante, que o mercado não está dando menor importância a isso, tá certo? Da mesma forma, as reformas no mercado de capitais e no mercado de crédito, o fim da TJLP. O fim da TJLP criou um mercado privado de crédito de longo prazo no Brasil, que não existia, tá certo? Isso foi criado desde que acabou a TJLP. Novamente, isso significa um grande ganho de produtividade para a economia brasileira, porque o setor privado aloca melhor os recursos do que o banco público, tá certo? Então, a gente tem uma alocação mais produtiva de recursos agora do que lá quando você tinha TJLP e um BNDES enorme, tá certo? Então, eu acho que esses pontos, quer dizer, eu acho que essas é muito engraçado, porque o mercado gosta muito de demandar as reformas, mas uma vez que elas são feitas, o mercado tem muita dificuldade de precificá-las quer dizer, nos preços de mercado, porque reforma microeconômica nunca está muito na cabeça do macroeconomista, né? Quer dizer, o macroeconomista gosta de falar em demanda agregada, oferta agregada, tá certo? Mas a coisa ali do mercado, tá certo? E eu acho que isso é muito importante, quer dizer, que a gente tem aí, quer dizer, essas reformas geraram mudanças extremamente importantes na maior parte dos mercados, quer dizer, que a gente tem aqui, né? Quer dizer, a autonomia do Banco Central, a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, a liberalização da terceirização, o fim da TJLP, o marco regulatório das ferrovias, o marco regulatório do saneamento, quer dizer, tudo isso está fazendo, quer dizer, está afetando o comportamento da economia. Esse que é meu ponto. E eu acho que o mercado não está vendo isso. Então, eu acho que a gente um pouco, eu acho que isso é uma diferença importante que justifica um cenário mais otimista do que o que o mercado está vendo, tá certo? Agora, além disso, tem toda uma questão, um problema político complicado, essa coisa, a rejeição ao governo Bolsonaro, isso é um problema complicado, não quero entrar nessa discussão especificamente, mas não tem dúvida que tem uma enorme rejeição da imprensa como um todo ao governo Bolsonaro, tá certo? E isso, obviamente, afeta as expectativas das pessoas, dos agentes, de modo geral. Eu acho que isso também é uma coisa importante, quer dizer, e acho que a minha avaliação é que isso, de alguma forma, gera algum efeito aí sobre esse processo. Agora, a minha avaliação, para mim, particularmente, eu acho que o problema mais importante é
precificar as reformas microeconômicas que foram feitas no Brasil e que, olha, vou dizer uma coisa para você, eu não conheço nenhum país do mundo que tenha feito em tão pouco tempo tantas reformas microeconômicas importantes quanto o Brasil fez de 2016 para cá, tá certo? É realmente espetacular o que foi feito no Brasil nesse período. E a gente sabe, quer dizer, a literatura mostra que essas reformas elas demoram um pouco para fazer efeito, mas fazem, tá certo? E a nossa avaliação é que elas estão começando a fazer efeito agora. Tá certo? Então, acho que essa é a minha avaliação em resposta aí à sua pergunta sobre por que nosso cenário está tão diferente se comparado com a média aí do mercado. Eu vou concordar com você sobre a importância dessas reformas estruturais, né? A gente falou aqui do crescimento fácil que vem no curto prazo, mas o que faz realmente a diferença é o Brasil parar de crescer 2,3% ao ano, como ele vem crescendo desde a década de 80, e passar a crescer 0,5% a mais, né? E talvez até mais. Isso faz uma diferença enorme no longuíssimo prazo, e essas reformas, e eu vou concordar com vocês, todas vão nessa direção. Eles vão dar aquele meio, 0,75% a mais de potencial de crescimento ao ano, que fazem uma diferença enorme a médio e longo prazo. Mas eu queria colocar um outro fator para justificar esse otimismo, né? Quando eu olho a economia brasileira em 2000, por exemplo, eu vejo uma economia com uma dívida líquida de um pouco menor do que a de hoje, né? Mas ao redor de 57%, 58% do PIB. E eu olho para a economia americana, eu vejo uma economia com uma dívida líquida de 35% do PIB. Hoje eu olho essas mesmas duas economias e eu vejo o Brasil com uma dívida praticamente inalterada, e ainda a gente continuando a questionar que ela é muito alta, né? Muito elevada, e tem que tomar cuidado, porque afinal no Brasil já se gasta quase 38% do PIB, se arrecada ou gasta 38% do PIB, e eu olho os Estados Unidos e a dívida saiu de 35% do PIB para 110% do PIB. E isso aconteceu de uma maneira geral para todos os países desenvolvidos. Quer dizer que não é apenas que o Brasil tem melhorado estruturalmente, como os países desenvolvidos têm recuado estruturalmente. Eles não são mais o que eles eram nos anos 2000, o que é mais um motivo para você não estar pessimista com o Brasil. Então, a gente tem uma discussão enorme no Brasil sobre o tamanho da dívida PIB, e tem que ter, porque não dá para descuidar do fiscal, porque ele sai rapidinho, ele ganha 10 pontos percentuais, se você resolve aumentar um imposto e, de repente, vem um outro governo gastador, né? Como já aconteceu no passado, tem que prestar atenção, mas também não se olha que os países desenvolvidos tiveram uma deterioração dos fundamentos enorme, o que, mais uma vez, me faz olhar a taxa de câmbio brasileira e me perguntar o que eu não estou vendo que essa moeda ainda não se aprecia. Bom ponto, você está trazendo um ponto super importante. Eu não sei se você vai concordar, quer dizer, eu estou muito preocupado com a política fiscal americana. Quer dizer, eu acho que a gente está entrando numa trajetória, e a política fiscal americana está entrando numa trajetória extremamente expansionista, tá certo? Os déficits fiscais são elevadíssimos e a dívida pública americana vai continuar aumentando, né? Quer dizer, você tem alguma, você acha que isso pode nos gerar problemas mais graves ali na frente, ou você acha que isso tudo bem, que não tem problema? Olha, é difícil de saber, né? A gente está andando por mares nunca antes navegados, né? A gente pode talvez olhar o exemplo do Japão, que passou por esse processo de aumentar a dívida PIB e usar a política monetária para fazer a economia andar. E a gente viu a dívida PIB do Japão aumentar 100 pontos percentuais e a taxa de juros continua a mesma e a inflação continua a mesma também. Então, não é claro que os Estados Unidos vão conseguir inflacionar a economia deles, e eu não sei quais são as consequências disso para esses déficits enormes que esses países estão acumulando. Mas eu, como investidor, eu estaria um pouco mais preocupado e alocando um pouquinho mais em países como o Brasil, que tem dívidas líquidas caindo, metade do que são a dos países desenvolvidos, né?
e que tem um potencial de crescimento tanto estrutural quanto cíclico muito maior. Quer dizer, eu acho que você tem acho que o ponto é bem importante mesmo. Realmente você tem um ponto importante nessa questão do Japão, mas quer dizer, a gente costuma dizer, quer dizer, existem 4 tipos de economias, né? Quer dizer, as economias desenvolvidas, as economias emergentes, a Argentina e o Japão, tá certo? É verdade. Então, quer dizer, eu acho que é possível que os Estados Unidos consiga gerar ter um comportamento similar ao do Japão, se aumentar muito a dívida pública, a dívida do Japão está em 250% do PIB, tá certo? Então, isso é um processo que realmente foi muito impressionante. Agora, na minha avaliação, é muito preocupante, né? Quer dizer, eu acho que a gente está caminhando por uma situação aí em que os países desenvolvidos estão aumentando a sua dívida de uma forma aparentemente fora de controle, ou quase fora de controle, o que é muito preocupante. Quer dizer, a gente está realmente num momento bem difícil aí desse processo de reinflação, né? Como ter sido falado. Bom, quer dizer, eu acho que a Denise chegou ali para me avisar que o tempo está acabando, né, Denise? Quero agradecer, Paulo, prazer enorme ter a conversa aqui, muito bom, muito, quer dizer, mas a gente, apesar das discordâncias, a gente está com um cenário muito parecido, tá certo? Então, acho que é isso mesmo. Muito obrigado pela presença, foi um grande prazer, espero fazer outras vezes essas conversas. Foi ótimo revê-los, muito obrigado pelo convite. Legal, super obrigada, Paulo. Zé Márcio Camargo, a você de casa, muitíssimo obrigada. Se inscreva no canal, clique no sininho, compartilhe com seus amigos que estão tentando entender o que está acontecendo com o Brasil. Se inscreva no canal, toda semana tem Conversa com Zé Márcio. Obrigada, um beijo e até a próxima. Tchau.